Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sigamos o isolamento, sigamos a quarentena e por conta disso a gente permanece com as aulas remotas. Já estamos vendo o retorno de algumas atividades, né? Conforme previsão dentro de um plano de reabertura tanto do estado quanto do município, mas por enquanto a faculdade não tem ainda essa autorização, até mesmo por uma medida de segurança, por um excesso de zelo e de cautela que tem decisão acertada. Vamos aguardar, vamos agir com cautela, vamos agir com zelo, vamos ver como que vai reagir esse retorno, essa abertura, para aí sim a gente retomar aos poucos as nossas atividades normais, né? Eu sei que é chato, é complicado a gente permanecer isolado, a gente permanecer é, resguardado dentro de casa, né? Mas ainda bem que a gente tem uma casa, tem saúde, tem uma internet para que a gente possa verificar as nossas aulas e seguir a nossa faculdade. Bom, meus queridos alunos, hoje a gente vai para a aula de número 21, a aula que a gente vai permanecer o estudo dos direitos reais, de gozo e fruição, só que dessa vez a gente vai estudar o Instituto do Uso, que tem uma previsão lá no livro 3, intitulado Dos Direitos das Coisas, no título 7, que tem o título de uso, exatamente um instituto que a gente vai estudar hoje. E eu quero que vocês, nesse momento, peguem aí o Vademecum de vocês, peguem o bloco de anotações, o caderno, ou aquela caneta especial, para que a gente possa continuar nossas aulas, né? Bom, e se vocês pegaram aí o Vademecum, vocês abriram no título e no livro que eu falei para vocês, vocês vão verificar que, na verdade, a gente tem apenas dois artigos. Isso mesmo, o artigo 1412 e 1413. Pois é, são poucos. A gente consegue verificar que, embora sejam poucos artigos, a gente vai ter alguns pontos relevantes que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? E o uso, na verdade, ele é um direito real de menor expressão. A gente pode até ver, de acordo com essa previsão legal que nós temos no nosso Código Civil, apenas dois artigos. Pode até parecer um pouco insignificante. E, na verdade, o uso, ele trata-se de um usufruto de pequena monta. Vou explicar melhor o que é isso. Inclusive, boa parte da doutrina, eles defendem que o uso, na verdade, é letra morta da lei civilista brasileira, que ela deveria deixar de existir com a vigência desse novo século. Porque historicamente ele passou a ser usado, o uso, lá na época da escravidão, muito tempo atrás, começou a ser utilizado aqui no Brasil. E historicamente a gente teve essa previsão que foi usado por escravos, mas modernamente a gente não vê muito essa questão de aplicabilidade. A gente vê mais o uso fruto, a depender da situação, do caso concreto, a gente consegue igualar e verificar com outro direito real. O usufruto ele caiu em desuso e por conta disso boa parte da doutrina diz que ele é letra morta e que deveria ter sido suprimido nesse novo Código Civil. No Código de 2002, nesse século, ele deveria deixar de existir. Mas o Instituto do Uso ele é muito antigo. Ele tem a origem ali lá no direito romano. A grafia se utilizava de usus ou fructus sine usus, sendo algo derivado do próprio usufruto. Como eu falei para vocês, boa parte da doutrina diz que, na verdade, o uso ele é um usufruto reduzido, um usufruto diminuto. Mas, como institutos jurídicos, em seus primórdios, o usus ele significava a possibilidade de usar a coisa sem receber o fruto, motivo pelo qual ele era empregado em coisas que não possuía essa questão dessa retirada dos frutos. Se usava o usufruto para quando tinha o fruto propriamente dito, e quando não se tinha essa retirada de fruto, então se utilizava o fenômeno do instituto. E o instituto do uso ele é a concessão ao usuário a utilização das coisas e seus frutos. Pois é, ultimamente
na verdade, a gente viu esse início lá no direito romano, como eu falei para vocês, que tinha essa distinção entre fruto e se não produzisse o fruto, aí seria o usufruto, mas atualmente a ideia que se tem é que essa concessão ao usuário ele é tanto para a utilização da coisa quanto para essa percepção desses frutos. Só que tem um ponto aqui, que é um ponto que a gente vai ver no decorrer da nossa aula, que é para o atendimento das necessidades desse usuário ou até mesmo de sua família. E a gente vai ver no decorrer das nossas aulas esses pontos relevantes e esses pontos, tanto quanto essa questão de família, a gente vai discutir hoje no decorrer da aula. Só que antes de entrar, eu queria discutir um pouco, até mesmo para criar um alicerce com vocês, meus queridos alunos, a respeito desta questão. O direito de uso ele justifica-se em fase de atendimento das necessidades pessoais do usuário, como eu já falei para vocês, mas afinal, o que vem a ser necessidades? Vocês concordam que é um conceito um tanto quanto aberto e indeterminado, mas o artigo que veremos em breve, ele estipula que devem ser aferidas e sobrepesadas conforme a condição social e o lugar onde viver. Bom, clareou ou não? Talvez a gente consiga permaneça nessa reflexão de o que vem a ser necessidade. De acordo até mesmo com o artigo, ele deu uma restringida, só que ele não trouxe uma clareza absoluta do que vem a ser essas necessidades. Por outro lado, o dispositivo, ao fazer a menção também às necessidades de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu uso doméstico, rendeu ensejo a um casuísmo marcado por uma incompletude, ou seja, continua com alguma celeuma, continua com uma certa nuvem pairando a respeito desse instituto do uso. Porque, afinal, esse conceito de família ele abrange e vai além dessas pessoas que o próprio artigo traz. Vou repetir para vocês, calma que a gente vai ver logo em seguida o artigo. Isso é apenas uma questão introdutória. A gente sabe que hoje o conceito de família ele é muito além do cônjuge, dos filhos solteiros ou das pessoas desse serviço doméstico. Eu recordo, aliás, com vocês que a Constituição ela consagra um sistema normativo de direito de família bem aberto. Inclusive, ele diz que é até mesmo uma questão discriminatória, caso venha a ter qualquer entendimento contrário a isso, porque essa questão que não é objeto do nosso estudo, que deve ser tratado lá no direito de família, mas aqui fica um ponto de reflexão. É preciso compreender que a família hoje ela não é um fim a si mesmo, mas ela busca um meio, na verdade, da gente alcançar não essa felicidade, ou seja, é da realização pessoal de cada um de seus indivíduos. Ainda que existam, e infelizmente eu sei que existem, alguns arranjos familiares constituídos sem amor. E o que não se pode prescindir nesse conceito é a finalidade consistente na formação de um núcleo existente, que visa proporcionar uma questão de afetividade, uma questão emocional que permita a realização dessa família como comunidade, como membros de cada um desses indivíduos, numa perspectiva isonômica, numa perspectiva que todos são iguais perante a sociedade, quer independente de sexo, de raça, de religião, de ideologia sexual, enfim, de qualquer ponto, todos são iguais para a nossa sociedade. E a gente tem esse conceito de família que vai muito além. Vai além do casamento, dessa união estável. Temos também a figura do núcleo monoparental, enfim, qualquer estandarte familiar, que é uma denominação que os novos doutrinadores civilistas gostam bastante de usar, ele deve ser atendido e deve ser idealizado e visualizado com base na luz do princípio da dignidade da pessoa humana, beleza?
discutimos, provoquei uma reação a respeito dessa questão de família, até para que a gente promova um certo desenvolvimento e um aprofundamento nesse instituto e nesse artigo. Então, vamos lá, vamos avançar na nossa disciplina. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é a respeito do conceito. Bom, e para facilitar esse entendimento desse conceito, eu acho que é pertinente a gente fazer a leitura desses dois artigos logo, porque daí no decorrer da aula a gente vai discutindo, vai trazendo os pontos de cada um desses artigos e conforme dispõe cada uma dessas previsões legais específicas do uso. E a forma com que é previsto é bem interessante. Ela abrange o suficiente para a gente ter uma base normativa fundamental para a compreensão desse instituto logo de cara. Vamos dar uma olhada? O primeiro artigo que eu trago para vocês é o artigo 1412. Como eu disse, são apenas dois artigos, o 1412 e o 1413. O 1412 é um pouquinho maior em relação ao 1413. Vamos dar uma olhada. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto a exigirem as necessidades suas e de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das suas pessoas de seu serviço doméstico. O segundo artigo que eu trago é o 1413, que diz o seguinte: são aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Bom, pessoal, a gente viu que principalmente por esse último artigo a gente consegue abrir um mundo. Por mais que a gente tenha esse entendimento inicial de que é uma letra morta da lei, como alguns doutrinadores dizem, a gente pode verificar que as aplicações, que as disposições que a gente estudou na aula de usufruto, elas devem ser aplicadas também para a questão do uso. E para melhor compreender essa questão do uso, é necessário que a gente assimile o usufruto. Portanto, quem não se lembra do usufruto, quem não estudou, quem estudou meia boca o usufruto, por favor, assistam a aula novamente. Foi uma aula que a gente trouxe bastante dispositivos, a gente trouxe alguns pontos bem relevantes a respeito do usufruto que vai ser aplicado também para a questão do uso. Se o usufruto é o direito real que confere à pessoa durante um lapso temporal definido, que autoriza a retirar da coisa os frutos e a utilidade que dela produz, o conceito de uso, como compreendemos aqui dessa leitura do 1412, torna-se também um tanto quanto intuitivo, pois de forma simples e como se estivéssemos tratando, na verdade, de um usufruto limitado. Ou seja, vamos trabalhar melhor isso. O uso, ele nada mais é do que um direito real que confere à pessoa de usar a coisa e perceber os seus frutos na medida de suas necessidades e de sua família. Certo? A gente consegue ver que, na verdade, a gente pode aplicar a mesma questão do usufruto, só que existe uma questão restritiva, que é a necessidade da pessoa e também da sua família. E para complementar esse estudo, esses pontos que a gente está verificando agora, é relevante a gente trazer uma doutrina, e eu trago para vocês aqui agora Carlos Roberto Gonçalves, grande civilista, que diz o seguinte: o uso nada mais é do que um usufruto limitado. Destina-se a assegurar ao beneficiário a utilização imediata de coisa alheia, limitada às necessidades do usuário e de sua família. Por isso, a tendência de se reduzir a um conceito único, ao contrário do usufruto, é indivisível,
não podendo ser constituído por parte em uma mesma coisa, bem como incessível, nem seu exercício pode ceder-se. E eu trago também uma outra doutrina complementando o que Carlos Roberto falou, que é de Flávio Tartucci, que traz uma clareza ainda maior. O direito de uso recebe a denominação usufruto anão, usufruto reduzido ou restrito. Ao contrário do que se possa parecer, o titular do direito do uso pode usar e também fruir, ou seja, receber os frutos que a coisa produz. E isso é um ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. A gente consegue visualizar várias questões de concurso, várias resoluções nesse sentido de que o uso ele é aplicado apenas para o uso. Não é, pessoal. A gente pode aplicar também para essa questão dos frutos, de fruir esses frutos que a coisa produz. E também, diante desses conceitos que eu trouxe para vocês, dessas doutrinas que eu trouxe para você, está aí uma merecida crítica a esse termo de uso. Que, como eu disse bem no início da aula ali, que teve a sua origem romana, lá no direito romano há muitos anos atrás, realmente só se permitia a pessoa que se servisse dessa coisa, sem perceber esse fruto. Entretanto, atualmente, vou repetir para deixar ainda mais claro, entretanto, atualmente, o direito de uso permite ao titular que ele receba os frutos apenas nos limites de sua necessidade ou de sua família também. Evidentemente, tendo em vista que a gente tem essa questão restritiva para o direito, para o instituto em si, nada mais justo do que a gente aplicar também para os frutos. Bom, o que eu trago para vocês agora, meus queridos alunos, são as questões das características essenciais do direito real de gozo e fruição do uso. Saliento que essas características elas decorrem do próprio sistema legal do direito real do uso, bem como a projeção dele com essa questão supletiva dessas disposições do usufruto, na forma com que autorizou, conforme a leitura que a gente realizou, o 1413 do nosso Código Civil de 2012, que a gente acabou de verificar essa questão de que as normas que são pertinentes ao usufruto também podem ser aplicadas para o uso. A gente acabou de ver isso, então essas características, na verdade, foram feitas do uso propriamente dito e também tomando em relação essa projeção supletiva do usufruto. E o que eu trago para vocês aqui é o seguinte: nós podemos apontar as seguintes características do direito real de uso, que é a seguinte: restrito, finalístico, indivisível e intransferível. Vamos começar falando um pouquinho sobre essas características essenciais. Eu acredito que pela terminologia não vai restar muitas dúvidas, até porque são palavras que a gente já viu em outros institutos, que já foram motivos de maiores explanações em outros institutos, mas carece aqui breve comentário, principalmente a respeito dessa questão finalística e restrito. O direito real de uso ele é um direito restrito, pois o seu conteúdo ele é, como a gente já discutiu aqui, essa questão da restrição, ele é eminentemente alimentar ou assistencial. Ele, até mesmo recordando o artigo 1412, a gente vê que tem essa questão restritiva, né? Já a respeito dessa característica finalística, para o direito real de uso ou o seu elemento teleológico, essa questão finalística, ele é legalmente determinado, ou seja, o atendimento das necessidades do usuário e de sua família. Beleza? Eu já vi, calma, eu já vi que aqui o slide ele está repetido, ele está com essa questão, as seguintes características, tem como características, antes de enviar para vocês, eu prometo que eu vou corrigir, vou deixar ele da forma correta, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir para o nosso terceiro ponto, que é o ponto da Constituição.
A forma ordinária de constituição do direito de uso é pela manifestação de vontade de uma pessoa, denominada constituinte, titular do bem no qual se agravará tal direito real em benefício de outra pessoa, que é denominado usuário. Bom, a gente pode depender desse ponto que eu trouxe aqui para vocês, desse entendimento que eu trouxe para vocês, meus queridos alunos. Além da matéria que foi discutida em si, essa questão da constituição advinda, emanada principalmente da manifestação de vontades, a gente também pode depender, eu vou falar logo desse ponto, depois a gente volta nessa questão da manifestação de vontades, a gente pode depender a questão das partes do direito real de uso. De um lado, a gente tem o constituinte e do outro, a gente tem o usuário. O constituinte é a pessoa, perdão pela redundância, o constituinte é aquela pessoa que irá constituir o direito de uso e o usuário é aquela pessoa que vai receber esse instituto, que vai poder utilizar, é a pessoa que vai ter a necessidade sua ou de sua família e que por conta disso vai poder gozar desse instituto, desse benefício que vai ser advindo do constituinte. Bom, e constituindo esse direito real de uso pelo exercício da autonomia da vontade, ou seja, da liberdade das vontades que são pactuadas por um meio de um negócio jurídico, naturalmente submeter-se-á à análise de seus planos de existência, validade e eficácia, conforme a gente depende até mesmo de uma brilhante conceituação de Pontes de Miranda que trata esses 3 planos a respeito dessa questão do Instituto dos Negócios Jurídicos, o qual eu espero que vocês tenham aprendido ali no 5º período, a escada pontiana, que pelo menos eu estou dando essa disciplina também, a disciplina de contratos, e lá na disciplina de contratos, uma das nossas primeiras aulas foi a respeito da escada pontiana. A escada pontiana que trata desses 3 planos da questão do contrato, do negócio jurídico em si, para saber se o negócio ele é existente, válido e eficaz. E eu espero que vocês tenham estudado isso, meus queridos alunos. Um outro aspecto que merece a gente comentar nesse momento é acerca de uma eventual constituição através de uma força legal. Bom, a gente tem uma corrente majoritária no sentido de que o direito de uso ele não pode ser constituído obrigatoriamente por força de lei, ou seja, maioria da doutrina, os grandes doutrinadores civilistas, eles dizem que esse uso legal para a constituição do direito de uso, ele não é bem aceito. Diferentemente do que se a gente consegue verificar no usufruto, em que não há, portanto, o uso legal diferente do usufruto legal. Não é tão bem aceito o uso legal, enquanto o usufruto legal ele é completamente permitido e está aí uma diferença entre o uso e o usufruto. Também, nos modos de constituição do direito real do uso, além do negócio jurídico, a gente pode verificar que é algo que é emanado por sentença judicial e uso capião. Uso capião, que é sempre motivo de dúvida, toda aula sempre tem alguém que me pergunta a respeito de uso capião, então eu já trago para vocês aqui uma doutrina de Maria Helena Diniz, vamos dar uma olhada. O uso não pode ser constituído por lei. Tá vendo? Lembra que eu falei que tinha uma corrente majoritária que os grandes civilistas, tá aqui Maria Helena Diniz, para não me deixar mentir, Maria Helena Diniz também ela defende que não pode ser constituído por lei. Deriva ele de ato jurídico inter vivos, isto é, por meio de contrato, exigindo, conforme a natureza da coisa, seja móvel
ou imóvel, a tradição, se for móvel, e a escritura pública, se for imóvel, transcrita no competente registro imobiliário. Pode-se constituir ainda o ato jurídico mortis causa, ou seja, através de testamento, por sentença judicial, quando o próprio juiz, por necessidades impostas por determinadas circunstâncias, o instituir para partilhar, dividir ou executar forçosamente com a observância do disposto no artigo 2017 do Código Civil e por uso capião, desde que cumpridos os requisitos exigidos por lei. Bom, então tá aí mais um ponto que eu trago para vocês a respeito dessa discussão. Eu espero que Maria Helena Diniz tenha compreendido e esclarecido os pontos que porventura venham a respeito dessa questão de Constituição. E eu sei que eu não falei ainda, então vou falar. A gente já tem boa parte da aula já realizada. Então, pessoal, se porventura aparecer qualquer dúvida, coloquem aqui no comentário do vídeo. Eu peço que vocês me mandem também pelo WhatsApp. Vocês podem me mandar através de e-mail ou através do Moodle. Lá no Moodle, toda a aula estou abrindo um campo que é o campo do fórum, que você também pode ficar inteiramente à vontade. Utilize a ferramenta para dirimir as suas dúvidas da melhor forma possível, tá bom? Fiquem à vontade para escolher esta forma com que vocês querem entrar em contato comigo. E agora, o quarto ponto que eu trago é a respeito dos deveres e direitos. E o usuário tem como deveres de conservar a coisa como se fosse sua, com diligência e zelo, para que possa restituí-la como recebeu. Ou seja, cabe a esse usuário fazer a entrega no final desse prazo estipulado, quando sua necessidade for satisfeita, seja a necessidade dele ou até mesmo da família dele, ele vai ter que restituir da mesma forma com que recebeu. Dever de número 2. Não retirar rendimentos ou utilidades que excedam aquela necessidade prevista. Se a gente viu que o uso ele é instituído, ele é constituído por conta de atendimento à necessidade dele ou da família dele, então ele tem que retirar esses rendimentos, essas utilidades dentro desse limite imposto, dentro do limite que satisfaça essa necessidade dele. 3. Dever de número 3. Proteger o bem com os remédios possessórios, não só contra terceiros, como também contra o próprio constituinte, se este não respeitar os seus direitos. Ou seja, ele vai ter que tratar daquela coisa como se dele fosse. Ele vai poder utilizar os remédios possessórios para essas eventuais riscos quanto a essa posse. E o dever de número 4 é não dificultar ou impedir o exercício dos direitos do proprietário. Pessoal, tenham como base que o uso, às vezes, ele é a utilização, por exemplo, de uma parte da propriedade. E o que não pode acontecer é esse usuário ele impedir o exercício do restante dessa propriedade, dessa utilização dessa propriedade. Então, ele tem que utilizar da porção que lhe foi feita, do quantum que lhe foi proporcionado para o exercício desse uso, para o atendimento dessa vontade dele ou da família dele, e nada além disso. O que se discute no uso é a satisfação da necessidade. Se a pessoa tem a necessidade, ela para ali, ela se limita naquele momento. Então, ela não pode ultrapassar essa satisfação dessa necessidade dele. E por um outro lado, a gente tem os seguintes direitos: fruir a utilidade da coisa, extrair do bem,
todos os frutos para atender às suas próprias necessidades e às de sua família. Direito de número 3. Praticar todos os atos indispensáveis à satisfação de suas necessidades ou as de sua família, sem comprometer a substância ou a destinação do objeto. Isso é um outro ponto que é interessante. Cabe ao usuário ele praticar essa satisfação dessa necessidade, mas ele tem que ter em mente isso. Ele não pode comprometer essa substância ou essa destinação de objeto ao ponto que essa coisa venha a findar. O que ele tem que fazer ali é retirar das necessidades, satisfazer de suas necessidades, mas respeitando os limites da coisa propriamente dita, certo? Direito de número 4. Melhorar o bem, introduzindo benfeitorias que o tornem mais cômodo ou agradável. Então, ele pode fazer essa implementação de benfeitorias e, evidentemente, que ele vai ter que ser indenizado diante dessas benfeitorias, respeitando a mesma questão das benfeitorias para o usufruto. E o último direito que eu trago para vocês é administrar a coisa. É evidente, pessoal, se ele tem ali a coisa, meus queridos alunos, ele vai ter que aproveitar dela, ele vai ter que fazer o uso dessa coisa, mas ele não pode findar essa coisa, ele vai ter que administrar, ele vai ter que fazer essa retirada e atendimento dessas necessidades da melhor forma possível para perpetuação da coisa, até mesmo para que ele possa devolver quando findar o prazo, ou quando findar essa necessidade que foi estabelecida no ato constitutivo desse direito de uso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, essa questão do uso. Eu concordo com vocês, é um tanto quanto breve, são apenas 2 artigos, mas são artigos importantes que é de relevância a gente saber. Trouxe aqui para vocês os 2 artigos, a gente discutiu sobre eles, discutiu sobre a questão dos atos constitutivos, direitos e deveres, as características do uso, e eu torno a me colocar à disposição para vocês. Eventuais dúvidas vão ser dirimidas desde que chegue até mim, pode ser até através do comentário aqui no YouTube, pode ser através do WhatsApp ou por e-mail e pelo Moodle, tá bom? Se vocês gostaram da aula, não deixa de botar o curtir aí, já que eu sou youtuber agora, e na próxima semana a gente retorna para a nossa próxima aula, para a aula de número 22. A gente vai, na verdade, nessa semana ainda a gente vai ter a nossa segunda aula, aula de número 22, e a gente vai conversar a respeito do direito de habitação e direito do promitente comprador. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima, e conte comigo e vamos em frente.